Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos continuar nossa comunhão a respeito da primeira epístola de João. Última vez, nós paramos em 1 João capítulo 3, no versículo 18. 1 João 3, 18, que diz o seguinte: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Isso é muito importante. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse é um versículo muito importante, por quê? Porque João está falando para nós sobre a realidade. O que vale não é o que nós falamos, o que vale diante de Deus é o que nós vivemos. É a questão da realidade espiritual. E Deus deseja que o amor seja expressado em nosso viver. Não sejamos aqueles que simplesmente falam do amor, mas aqueles que vivem o amor. E você sabe, viver o amor é viver o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor diferente do amor humano. No amor humano nós amamos aqueles que nos amam, nosso amor é condicional. Mas no amor de Deus há simplesmente o amor. Não tem outra razão, não há nenhuma outra condição. E o que nós temos que levar a nossa pessoa diante do Senhor para sermos iluminados é sobre exatamente esse ponto. Senhor, eu amo os irmãos de maneira condicional ou de uma maneira incondicional. Eu amo somente aqueles que me amam. Eu amo somente aqueles de quem eu gosto? Ou eu amo porque você ama, Senhor? Porque o Senhor ama. Muitas vezes, porque nós temos o amor humano, nós ficamos satisfeitos e achamos que estamos amando bem. Mas será que Deus enxerga assim? Por isso que João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, isto é, não é uma coisa que sai da sua boca, mas de fato e de verdade. Irmãos, nós não podemos enganar a nós mesmos, nós temos que ver a nossa real condição. E o versículo 19 é um versículo muito importante, porque diz o seguinte: e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Olha só, quando eu percebo que eu amo com o amor de Deus e não simplesmente com o amor humano, uma coisa ocorre em nosso interior. Aqui diz, nisto conhecemos que somos da verdade. Significa que temos a realidade. Ter a realidade. E ainda mais, aqui diz assim, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Isso quer dizer o quê? Que no nosso coração nós vamos ter paz, sabendo que estamos amando com o amor do Senhor. Aqui diz, tranquilizaremos o nosso coração. E o que é importante é que a gente veja o seguinte: eu tenho ou não tenho vivido o amor de Deus, ou eu tenho somente permanecido no amor humano?
eu tenho que saber isso. De que maneira? Quando eu percebo, eu comparo a maneira como antigamente eu amava os irmãos e como hoje eu amo os irmãos. Os irmãos estão compreendendo? A minha vida foi mudada. Eu mudei. Antes, eu amava e odiava. Agora, eu não odeio mais. Os irmãos entendem qual deve ser a nossa experiência? Vamos olhar um pouquinho a nossa realidade. Isso é importante, viu? Nós estamos vivendo a vida da igreja. Acontece que se tem algum irmão que me ofende, ou fez uma coisa que eu não gostei, o que eu faço? Já não amo mais. Já não amo mais. Fico com raiva daquele irmão. Não é? Então, eu faço uma pergunta. O amor de Deus está morando em mim nesse momento? Não. Olha como é importante nós termos a realidade espiritual. Olha só o versículo 20. Versículo 20 diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E o 21, amados, se o coração não nos acusar, temos a confiança diante de Deus. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos em que condição nós estamos. Se eu não amo com o amor de Deus, vivendo na vida da igreja, amando o corpo de Cristo, amando o Senhor com o amor de Deus, aqui diz que o nosso coração nos acusa, por causa da nossa consciência nos acusa e mostra a nossa real condição. Se a nossa consciência nos acusa, certamente Deus também tem algo contra nós, correto? Por quê? Porque nós não estamos vivendo com o amor de Deus. Mas aqui também diz, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Isso é bom. Se você ama os irmãos, seu coração não vai acusá-lo. Eu estou falando quando surge um problema. Ok. Tem um irmão, tem uma irmã, fez alguma coisa contra a minha pessoa. Mas eu não fico com raiva. Eu percebo, isso aqui é a debilidade, é a fragilidade, é a fraqueza dela. Tropeçou. Minha função não é condenar. Minha função é orar por esse irmão. Não é verdade? Isso manifesta amor. Agora, mas se eu fico acusando o irmão, meu coração vai me acusar também. É muito importante nós termos uma percepção clara diante do Senhor a respeito da nossa condição. E outra coisa que a gente percebe muitas vezes e que acontece é que diante de tantos fatos, coisas que aconteceram, nós aprendemos a nos tornar juízes. Eu vivo a vida da igreja, mas eu fico julgando todo mundo. Eu não gosto desse irmão, aquele irmão errou, tal. Fico julgando todo mundo e eu esqueço de como eu sou. Agora,
se eu fico julgando todo mundo, eu estou amando? Certamente que não. Significa que nossa função não é julgar, nossa função é amar. Não é isso? Olha só o que a palavra de Deus diz. Tá? Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo que todo mundo conhece. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz o versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se o Senhor não veio para julgar, mas para salvar, quem somos nós para julgarmos e condenarmos? Nossa função no corpo de Cristo é julgar os irmãos ou salvar os irmãos? Você sabe, querido irmão, querida irmã, quando a palavra de Deus chega até nós e nos expõe, nós vemos a nossa verdadeira condição. Nós podemos achar, não, eu estou bem, mas quando a palavra de Deus chega e nos ilumina, a gente descobre, eu não estou tão bem assim. Eu preciso que o Senhor venha e me salve mais. Isto é algo importante. E outra coisa que acontece muito, porque isso aqui é o mundo em que vivemos hoje. Todo mundo, né, é juiz. Não é isso? Você olha pela internet, né? Chega uma notícia, todo mundo opina e todo mundo é juiz. E isso nos influencia, nos tirando de uma realidade. Mas nós somos do Senhor, somos diferentes e a vida de Deus é que nos salva e nos transforma. Outro ponto que acontece muito é o quê? Fofoca. Ouve a notícia. Nesse mundo hoje está cheio de fake news. E eu vou dizer uma coisa. No nosso ambiente, tem um monte de fake news sobre irmãos e irmãs. Ah, você sabe, tal. Ah, você sabe, tal. Ah, você sabe, tal. Então, eu ouço e eu fico espalhando as fake news sobre irmãos e irmãs. Isso é amar? Não é. Se você ouve, vá ver se é verdade ou não. E ore. Por que nós estamos falando isso? Queridos irmãos, queridas irmãs, é porque estamos no tempo do fim. E João disse, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Isso deve ser luz para nós. Por isso, eu tenho que me vigiar todos os dias e em todos os momentos. Isso é importante. Agora, olha só o que diz o versículo 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui nós vamos prestar atenção aqui em alguns pontos. Primeiro, e aquilo que pedimos, isto é, nós oramos. De novo, nós queremos enfatizar que 1 João fala da comunhão divina.
do nosso viver na comunhão divina. E aqui quando diz aquilo que pedimos dele, recebemos, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu oro ao Senhor e o Senhor faz algo. Mas por que quando eu oro o Senhor faz? Aqui diz, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui mostra sobre oração e a eficácia da oração. Quero novamente ler aqui para que os irmãos todos possam perceber a realidade desse versículo. Aquilo que pedimos dele, recebemos. Aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mas, então vamos ver. Porque eu vivo na comunhão divina, certo? Eu amo o Senhor, eu guardo a palavra do Senhor. Eu obedeço à palavra do Senhor. Nosso amor e obediência ao Senhor vem da nossa comunhão divina. Nosso amor e obediência não é porque algo foi imposto a nós. É porque nós temos comunhão com Deus, conhecemos a Deus e amamos a Deus. Está certo? E ainda mais, quando eu amo o Senhor na comunhão divina, eu obedeço o Senhor porque eu vivo nessa comunhão, eu conheço o que está no coração do Senhor, eu conheço o que alegra o coração do Senhor, que aqui diz, fazemos diante dele o que lhe é agradável. Você faz aquilo que Deus deseja no seu coração. Por quê? Porque você ama o Senhor. E você conhece o que Deus tem no seu coração. Muitas vezes, nós vemos um casal, digamos, o marido sabe o que a esposa deseja, chega um dia, traz um presente. E o presente é aquilo que a esposa sempre desejou. Quando dá o presente, não há uma alegria grande? Há uma alegria, uma satisfação. Por quê? Porque conhece o que está no coração. Nós conhecemos o que está no coração de Deus, o que agrada a Deus. Nós fazemos o que é agradável a Deus. Isto quer dizer que temos o viver com Ele, temos comunhão com Ele e principalmente, aqui diz, nós pedimos, nós oramos de acordo com o que está no coração do Senhor. Você sabe qual que é o espírito da oração? Não é pedir para que Deus faça a minha vontade. O espírito da oração é pedir que eu faça a vontade de Deus. Por quê? Porque nós amamos o Senhor. Se nós fazemos o que é agradável a Deus, uma coisa nós temos certeza, vai trazer benefício para todos os irmãos e irmãs. Mas, se eu quero alguma coisa somente para mim, não vai trazer o benefício para todos os irmãos e para todas as irmãs. Olha, o que Deus mais quer? Olha o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O que é mandamento? É a palavra do Senhor para nós. É o que o Senhor nos manda, certo?
é o que o Senhor está falando conosco. E o que é esse mandamento? Primeiro, creiamos em nome do seu Filho. Isso quer dizer, crer no Senhor. Crer no Senhor. Senhor, o que você quer de mim? Eu quero que você creia em mim, em todos os aspectos da sua vida. Eu quero que você confie em mim. Isso é importante. Nós podemos ver que o apóstolo João é muito prático, ele toca no princípio das coisas. E aqui ainda diz, não somente crer no Senhor, e também nos amar uns aos outros. Crer no Senhor está ligado a amar a Deus. E é claro, amar uns aos outros significa amar o nosso próximo. E ainda mais, o que é importante que precisamos ver aqui? Crer é confiar. Crer é depender. Crer é se unir ao Senhor. Os irmãos compreendem? Porque crer leva a isso. O Senhor diz, você crê em mim? Creio. Confia em mim? Não. Você crê em mim? Creio. Depende de mim? Não. Que crer é esse? Não é prático, correto? É só de boca. Não é de fato e de verdade. O Senhor, em João 15:12, já havia dito, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E agora, chegando no versículo 24, diz, aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aqui é muito importante. Quando eu tenho comunhão com o Senhor, eu recebo a sua palavra e eu guardo as suas palavras. Guardar as palavras, guardar os mandamentos é viver essa palavra, viver os mandamentos. O que acontece? Eu permaneço em Deus e Deus permanece em mim. Olha só que maravilha. Então, a importância de nós darmos valor à palavra de Deus. Por quê? Porque é guardando a palavra de Deus que nós permanecemos em Deus. E Deus permanece em nós. E ainda mais aqui diz, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluia! Eu sei que eu permaneço no Senhor porque eu tenho Espírito. E eu recebi o Espírito do Senhor. Então, eu tenho essa comunhão com o Senhor. Eu sou um com Ele. A maior prova realmente é essa palavra que está aqui, ó. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Senhor habita em nós. Aleluia! Isso é algo maravilhoso. Aí, nós entramos no capítulo 4. E o capítulo 4 de 1 João diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Você pode ver, no final de 1 João 3, diz assim,
e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Isso aqui é a chave para o capítulo 4. Eu tenho então o Espírito do Senhor em mim, e porque eu tenho o Espírito do Senhor em mim, eu posso provar a questão dos espíritos. E aqui diz, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Quando ele fala de provar do espírito, se refere aos espíritos dos profetas. Aqueles que dizem que falam por Deus são chamados profetas, né? Então, aqui a palavra de Deus nos alerta. Não é só ouvir a palavra, tem que tocar que espírito é esse que está levando esse profeta a falar. 1 Coríntios 14, versículo 32, diz assim, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, ele diz para nós, não creia em qualquer espírito. Não creia em qualquer palavra. Diz assim, não, mas essa pessoa, não, essa pessoa eu conheço. Ou, não, essa pessoa é uma pessoa famosa, tem muito poder. Pode ser que você conheça, pode ser que tenha muito poder na palavra, um poder de oratória, coisa assim, mas a palavra diz assim, você tem que tocar o espírito. Não pode aceitar só porque é uma pessoa famosa, só porque é uma pessoa que você conhece. Tem que tocar o espírito. Você tem o seu espírito e tem que discernir. Essa é a responsabilidade de todo cristão, porque todos nós temos espírito em nosso interior. Nós temos a unção que nos ensina interiormente. Qualquer homem que fala por Deus pode, num determinado momento, falar errado, correto? Todo homem é falho. Pode falar alguma coisa, você conhece, está tudo certo, tem poder, mas quando você está falando, de repente ele diz uma frase e o seu interior diz, tá certo? E não é só um que diz, quando tem um montão que diz, nós temos que prestar atenção. Os irmãos concordam? Entende o que a palavra ele está falando para nós? Todo cristão tem a responsabilidade, tá, de discernir, porque a palavra de Deus nos fala disso. Olha só, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Mas esse julgar não é para que você seja o juiz, mas o Espírito no seu interior seja o juiz. É muito diferente. Você ser o juiz e o Espírito no seu interior ser o juiz. Aqui diz claramente, os profetas falam, nosso interior, o Espírito em nosso interior tem que julgar. Isso é de Deus. Isso é palavra de Deus. Deus falou comigo. Entendeu? Ou o seu interior diz assim, essa frase que falou não está bem. Tem alguma coisa, eu não sei explicar, mas parece que não consegue passar interiormente, entendeu? Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Diz assim,
não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ó, aqui nós temos uma outra lição, é um outro aspecto dessa mesma lição. Você nunca deve desprezar as profecias. Significa não despreze quando alguém está falando por Deus, tá certo? Mas você tem que julgar. E ainda mais, e aqui diz, retende o que é bom. Isso quer dizer o quê? Que quando alguém fala, tem parte boa e tem uma parte que não é boa. Daí só porque você tocou uma parte que não é boa, você vai jogar tudo fora? Aqui diz que não é assim. Aqui diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Guarda o que é bom. Aquilo que não está bem, joga fora. Você sabe, tinha um servo de Deus que ele dizia o seguinte: vamos comer frango? Vamos. Mas o frango está ali vivo. Tem bico, tem pena, né? Tem um monte de coisa. Só porque o frango tem bico e pena, você não vai comer frango? Você prepara o frango, joga fora bico e pena e come a carne. Os irmãos compreenderam? Mas sabe o que é estranho? É que você apresenta, né, algo, tem bico, pena, tem carne, e tem gente que só olha para o bico e pena e não come a carne. Enquanto que a palavra de Deus diz, coma a carne, joga fora o bico e pena. Os irmãos compreenderam? Nós precisamos aqui perceber que João está falando essas palavras porque ele quer que a gente viva a realidade. Você se lembra quando a gente começou a falar em 1 João, lá pelo capítulo 2, nós mencionamos as vezes em que aparece versículo, diz assim, se você diz isso, mas faz assim, você é mentiroso. Você lembra? Então, o que a gente tem que perceber? Senhor, eu quero ter um viver adequado na sua presença. Nós estamos falando essas palavras é para nós mesmos. Porque a palavra de Deus expõe o nosso ser, mas nos salva. Ele quer nos levar para um outro nível. E principalmente, nós estamos vivendo os tempos finais. Amados irmãos, é tempo de vivermos a vida da igreja, amarmos uns aos outros e ajudar uns aos outros a crescer e avançar. Não é tempo de ficarmos brigando uns com os outros, discutindo uns com os outros. Mas é tempo de nós amarmos uns aos outros. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a falar o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, olha só, a importância de nós conhecermos o Senhor. Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. Ele veio em carne. Foi para nos salvar, não foi? Então ele conhece a nossa natureza, conhece a nossa condição. Porque naquela época falavam que Jesus não era um homem, não tinha natureza humana, essas coisas todas.
nós temos que crer no Senhor que a Bíblia apresenta. Isso é muito importante no mundo de hoje. Por quê? Porque no mundo de hoje estão inventando muitos Jesus que não está de acordo com a Bíblia. Os irmãos compreendem? É ou não é verdade? 1001 teorias. Nós cremos no Senhor revelado na Bíblia. Se está fora da Bíblia, nós não aceitamos. Nós não cremos. Nós cremos no Senhor revelado na palavra de Deus. Agora, o espírito do anticristo já está no mundo. Ele vai causar 1001 situações para nos desviar do conhecimento vivo de Deus. E no versículo 4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Deus está em nós. Agora, o espírito do anticristo está aí no mundo. Os falsos profetas estão aí. Aqui diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Mas como se vence os falsos profetas? É pelo Espírito e pela palavra. Amém? E olha só, versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Esse versículo nos alerta. Esse versículo é um versículo muito importante. Porque falam daquilo que procede do mundo. Então, esses falsos profetas procedem do mundo. E por essa razão, falam da parte do mundo. Eles falam as coisas que são do mundo. E o mundo os ouve. Sabe o que é duro, amados irmãos, amadas irmãs? É que nós, que somos de Deus, hoje nós vemos muitos cristãos ouvindo o mundo. Nós, como igreja, como filhos de Deus, nós estamos nessa terra para quê? Para que o mundo possa conhecer a Deus e tenha o desejo de ser como nós, correto? Mas o que nos entristece é ver cristãos que querem ser igual ao mundo. É ir no caminho contrário. Amado irmão, amada irmã, você quer ser igual ao mundo, quer parecer-se com o mundo? Nós queremos nos parecer com Deus. Por isso, olha a importância da nossa comunhão divina, a importância de amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, de nos apegarmos à palavra de Deus, ao Espírito, porque é assim que nós vamos nos parecer com Deus. E não é aceitando essas coisas do mundo, esses costumes, essas ondas que vêm do mundo. E o versículo 6 diz o seguinte: nós somos de Deus, aleluia, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs,
esse versículo 6 diz algo muito importante. Nós somos de Deus. E porque nós somos de Deus, e porque conhecemos de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. Aquele que não é da parte de Deus não ouve a palavra de Deus, não quer a palavra de Deus. Daí você olha a importância do Espírito. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da realidade e o Espírito do erro. O Espírito da realidade e da verdade sempre vai aceitar a palavra de Deus. E o Espírito do erro não vai aceitar a palavra de Deus. Vivemos num mundo assim. Por isso, sabemos que não é fácil a pressão que recebemos. E é por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros no amor de Deus. E a partir do versículo 7 do capítulo 4 de 1 João, João volta a falar do amor, falando que Deus é amor. Isso nós vamos abordar amanhã de manhã, ali na chácara. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a palavra de Deus hoje possa ter iluminado o nosso ser para olharmos nossa condição e vermos os pontos que nós precisamos mudar, sermos salvos e transformados. Amém? Aleluia.